Lição 12. Conservando o verdadeiro Pentecostes. A leitura em classe está em Apocalipse 3, de 1 a 6, que é um texto referente à igreja de Sardes. Um assunto muito importante para alunos estudarem, inclusive a parte histórica. O texto áureo está em Apocalipse 2:25, que diz: o que tendes, retende até que eu venha. Uma grande lição sobre conservando o verdadeiro Pentecoste. Ou seja, a renovação espiritual. O que tendes, quer dizer, o que tendes da parte de Deus, retende-o. Você está vendo, meu irmão e meu amigo, que não é bem função de Deus reter. Ele disse, retende-o. Ou seja, Deus não impõe. Imaginar se um pecador entrasse no céu à força. Isso seria céu. Não, a salvação não é imposta, a salvação é uma dádiva e ela é recebida. Agora Deus insiste, e insiste até o fim. O que tendes, retende-o até que eu venha, conservando o verdadeiro Pentecostes. Como esta lição está muito voltada para renovação espiritual, despertamento espiritual, avivamento espiritual, é bom que antes que eu entre nos 4, aliás, são 5 pontos em que a lição está dividida, nós vamos apenas tocar de leve, se dê uma palavra sobre a diferença entre batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Lembremos, batismo com o Espírito Santo é uma frase empregada por Jesus. Em Atos 5, 1 e 5, ele disse, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele disse em Atos 1, 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo. João Batista, também o precursor de Jesus, ele falou que ele, Jesus, é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Agora, lembremos que a partícula original usada é difícil traduzir para português. Então, em que consiste o batismo com, que também pode-se dizer batismo no? Não se esqueça, a mesma partícula grega tanto faz dizer com, como dizer no, sendo que é mais usado o com. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, em que consiste o batismo com o Espírito Santo? É um derramamento sobrenatural, é claro, do Espírito Santo sobre o crente, a plenitude. Esse crente, então, fala noutras línguas, línguas sobrenaturais. É a evidência física. Fala noutras línguas pelo Espírito Santo. Como eu já disse na lição passada, o profeta Isaías profetizou isso no capítulo 28. Mas o próprio Senhor Jesus, antes de voltar para a glória, diz, e falarão novas línguas. E no livro de Atos está o relato maravilhoso, que quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém sobre os 120, eles começaram. Você está vendo que a pessoa que está sendo batizada, ela está plenamente consciente. Ela não fica em êxtase, como muita gente pensa. Não, diz que eles começaram. O Espírito Santo os tomou, e eles entregaram o seu aparelho fonador mais consciente. Mas lembremos-nos, o batismo com o Espírito Santo é a dádiva de Deus para seus filhos. Assim como a salvação é a dádiva de Deus para o incrédulo. É a dádiva de Deus. O batismo com é a dádiva de Deus para seus filhos. Você que é filho de Deus, busque e receba. E o batismo do Espírito Santo? Aí é diferente. No original é também outra partícula. Em que consiste o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é místico, ou seja, é espiritual. É totalmente espiritual. E em que consiste? É aquele ato miraculoso, espiritual, quando no momento da conversão, o Espírito Santo de Deus nos imergiu no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele nos colocou no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o batismo do Espírito Santo, ele é invisível, ele é sobrenatural, ele é espiritual, e é aquele ato em que o Espírito Santo, no momento da conversão, ele nos imerge, como diz o original, est tonen soma.
ele nos imerge no corpo de Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo precede o batismo com. Ele precede, é claro. Se bem que há pessoas que Jesus batiza na hora da conversão, mas não misture as coisas. O batismo com o Espírito Santo é subsequente à conversão. Vou repetir. O batismo com, o glorioso batismo com o Espírito Santo, em que o crente fala noutras línguas, ele é subsequente à conversão. Mesmo que Jesus batize na hora, mas primeiramente vem o batismo do Espírito Santo. Eu sei que é uma explicação curta, os leitores deverão primeiro recorrer à Bíblia. Irmão Gilberto, onde está isso na Bíblia? O batismo com é Atos capítulo 1 e capítulo 2. Principalmente o capítulo 2. E o batismo do Espírito Santo? 1 Coríntios 12, a partir do versículo 13. E Gálatas, capítulo 3. E outras passagens. A igreja de Sardes era uma igreja evangélica de grande porte. A cidade era muito rica, luxuosa. Era uma cidade também arrogante. E a igreja, é claro, uma igreja composta de muita gente rica. Tudo bem? Só que se descuidaram e Jesus chegou a dizer: tu tens nome de que estás vivo e estás morto. E o pior que isso foi dirigido ao pastor da igreja. Muitas igrejas por aí estão em crise porque os pastores são os primeiros a se desviar da verdade. Tens nome de que estás vivo e estás morto. Isso é terrível. Significa que Deus, ele concede a graça para que ela seja desfrutada. E outra coisa, se nós fizermos a leitura bíblica em classe do capítulo 3, nós veremos que logo no primeiro versículo, o Senhor Jesus se revela dizendo que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, para a igreja que estiver decadente, tem nome de quem está viva e está morta, aí está a resposta. Qual é a resposta para eu e para você e para a nossa igreja, a tua igreja, nossas igrejas? Ter uma vida abundante no Espírito Santo é cada vez mais se renovar, porque a palavra Espírito tem a ver com vida. O Espírito Santo é chamado Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E Jesus se revela como os 7. Nisto nós vemos a graça de Deus. Veja, uma igreja decadente, uma igreja formal, que só tinha o nome de igreja, mas estava morta. Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, a vida abundante, abundante. Ou seja, essa igreja pode voltar ao primeiro estado. Promessa aos vencedores e o desafio para os fiéis conservarem a renovação. Eu gostaria de concluir esse ponto da lição na parte do desafio, que é o ponto número 4. No versículo 6, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as 7 cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, que ficavam na Ásia Menor, ele termina dizendo: quem tem ouvido, ouça. Lembremos que não é o ouvido, primeiramente, da cabeça, o ouvido físico, mas é a disposição da pessoa a obedecer. Ou seja, mesmo que nós estejamos em fraqueza, que Deus nos conceda graça para nos aproximar do assunto da Bíblia de Deus com o propósito de obedecer. E não apenas o propósito de ouvir, de curiosidade, de querer saber, não, o propósito de obedecer. Deus, ele fica contente com esse propósito. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz. Ou seja, o Espírito não apenas pensa, ele diz, ele fala, ele é vivo, ele é real. Então, como conservar o verdadeiro Pentecostes? Verificar a condição espiritual da pessoa. Como eu disse numa lição passada, não ficar procurando santidade na vida dos outros. Mostrar primeiro a sua. Segundo, buscar a renovação espiritual. Buscar a renovação espiritual. Nós já notamos que a hora da noite
em que a terra fica mais escura é meia-noite. Meia-noite, 11h30, meia-noite, 1h é o horário em que o meio ambiente fica mais escuro ao ar livre. Estou querendo dizer que, mesmo que a situação espiritual seja escura, nessas horas Deus pode abençoar e transformar as trevas em luz. Nós damos graças a Deus por esses minutos, com a oração de que Deus os use para a glória do seu nome.